programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Engie Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Hoje vamos falar sobre comunicação corporativa e redes sociais. Nossos convidados, o jornalista, a minha esposa Cláudia Duarte e o Zé Torquato, que eu já agradeço a presença e rendo a minha homenagem a duas pessoas que eu tenho um carinho muito especial. Uma, logicamente, que eu amo e o outro que eu aprendi com o tempo a admirar muito o trabalho, que é o Zé, né? Que tem um programa aqui na Rádio Santa Cecília, todo dia, a partir das 11 horas, chamado ZR News. Cláudia e Zé, hoje a atenção ao cliente deve ser prioridade total numa empresa. Como vocês analisam essa evolução na comunicação corporativa? Obrigada aí pela participação, pelo convite. Um prazer estar aqui com você, Roberto, e o Zé, meu colega aí de muitos anos, né, Zé? Então, sobre a comunicação, houve realmente uma ressignificação da comunicação, né? As pessoas estão tendo que aprender, os empresários, a se comunicar de uma outra forma, atender o cliente com maior rapidez e não só oferecer uma resposta imediata, mas sim estratégias, explicações, né, mais abrangentes. Então, assim, hoje em dia, o empresário tem que estar muito preparado e contar com uma equipe de apoio, né, que são os relações públicas, jornalistas, né, assessoria de imprensa, para administrar as várias plataformas de comunicação que a gente conta hoje em dia, né, Zé? É verdade. Então, eu acho que você tem que trabalhar duas frentes aí. Primeiro, eu chamo de a persona pública, quem está por trás daquele negócio. E aí, daí as pessoas vão acompanhar os teus valores, o que você faz, o que você constrói, e vão ter um julgamento público, no melhor sentido, daquilo que você faz. Caminhando, baseado nessa persona pública, com estudo minucioso das atividades daquela empresa, o business plan, tudo que ela faz, é um ID empresarial também. Então, hoje você não pode fugir disso. A persona pública, que é julgada o tempo inteiro, desde um post de internet. Sim. Né? Hoje é muito complicado. Nós ganhamos muito com o avanço da comunicação, mas ela criou desafios que são diários. Qualquer distração pode ser fatal. E uma vez envolvendo a persona pública de quem está conduzindo aquele processo, acaba afetando o ID, a identidade da empresa e vice-versa. Então, hoje, você entender como a comunicação ela funciona, como as respostas são dadas, o que uma colocação fora do tom pode causar, realmente é muito importante que todo o meio empresarial e todos os meios estejam muito bem orientados nesse respeito. Zé, eu vou continuar contigo, depois você quer complementar, Cláudia? Não, eu acho que o Zé falou tudo. Hoje em dia, qualquer passo em falso que a gente dê nas redes sociais, é importante que tudo isso seja muito alinhado, né? Que uma empresa, ela tenha realmente essa questão muito alinhada das redes sociais, porque uma curtida errada, um comentário errado, você já compromete, porque as pessoas interpretam cada uma da sua forma. Então, é muito delicado. É importante que as pessoas fiquem atentas mesmo e tenham essa comunicação interna, inclusive, porque a comunicação de uma empresa não é só a comunicação da empresa com o público, mas sim entre os próprios funcionários, né? Então, Zé, voltando, depois a Cláudia vai comentar também, a gente vai fazer um bate-bola. As mídias sociais hoje, né, que servem de vitrine para as empresas, logicamente, se bem trabalhadas, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, a construção da imagem da empresa
dentro das mídias sociais. Elas podem agregar como pode destruir. Deve ser profissionalizada, deve ser tratada de forma assim, mais profissional do que simplesmente você chegar para o funcionário da empresa, você tem facilidade para mexer na internet, faz, tal. Você acha que tem que ser tratado de forma profissional na construção da imagem da empresa? Hoje a sociedade está atenta a todos os movimentos, quer saber quem é aquela pessoa, quer saber os valores da empresa. E então a gente já adiantou aqui, você está exposto a um julgamento público, então cabe você direcionar. Por exemplo, não misturar, salvo raras exceções, não é preconceito não, eu admiro aqui essa novidade que são os influenciadores digitais. Eles têm o espaço deles e entregam muito resultado, senão não seria um fenômeno que são. Porém, quando chega na questão da empresa mesmo, eu acho que não é aconselhável você arriscar, tá? E desde que você separe aquela rede social do Roberto e da empresa do Roberto, elas interagem o tempo inteiro. Então, ali não dá para separar uma coisa da outra. Mas, sem dúvida alguma, isso é coisa para profissional. Não dá para fazer intuitivamente, porque tem alguém que quer ajudar, às vezes não quer nem cobrar, não. O profissional, nesse lugar, ele é fundamental. Porque se você tem um bom trabalho, uma empresa de sucesso e peca na comunicação, você pode destruir tudo isso. Porque a comunicação também reflete não só mídias sociais, anúncios, publicidade, o atendimento também, né? O atendimento que essa pessoa tem dos próprios funcionários. Na construção civil, por exemplo, você tem os seus corretores, os empresários, eles têm as telefonistas. Então, a pessoa, ela não quer só se comunicar, ela quer realmente ter uma resposta, ela quer receber estratégias para ela poder solucionar, ela quer uma explicação clara, né, das dúvidas dela. Eu vou manter mais nesse assunto que é interessante. O quanto você acha que a imagem, por exemplo, de um funcionário da empresa de alto escalão, de grande responsabilidade, imagem negativa nas mídias sociais, pode influenciar a imagem da empresa? Então, por exemplo, a pessoa postando bebida, bagunça, festa, isso pode macular a imagem da empresa, mesmo sendo Instagram separado? Aí você tem que separar também dois fatores, tá? Sim, a resposta é sim, mas nós temos que estar muito atentos aos exageros, né? Que é a chamada era do cancelamento. Então, é um complemento da tua pergunta. Então, gente profissional, mas também o público não se convence com uma imagem artificial. Ela tem que ser baseada naqueles valores reais daquele empresário, daquela fonte, e também ter uma reputação por trás que é feita já do histórico da empresa. Eu não vou dizer a sua empresa, vou dizer aqui o ramo da construção civil. Santos é reconhecida pelo público como uma cidade que tem excelentes empreendedores, que fazem ótimas entregas na construção civil. Isso nenhum marqueteiro vai conseguir construir. A empresa, ela tem aquela vida orgânica e uma conduta equivocada, hoje todo mundo sabe quais os valores que estão mais em alta, não é? De um colaborador, com certeza pode ser fatal para a reputação daquela empresa e o gestor vai ser instado a se pronunciar. Ele vai responder por aquilo, inclusive. Então, Cláudio, eu queria que você comentasse hoje até mesmo na contratação de funcionários, às vezes as mídias sociais são levadas em consideração quando uma grande empresa contrata um funcionário. Né? Não é só aquela entrevista de emprego que a gente tinha antigamente, né? Aquele bate-papo de meia hora. Eles avaliam todo o perfil, o comportamento dessas pessoas fora do ambiente corporativo. Então, é importante também que as pessoas físicas mesmo, elas prestem atenção nisso, né? Até porque elas estão sendo avaliadas o tempo todo, né? E é importante também, para um empresário, a gente está falando aqui até da relação, né? Eu sou jornalista e eu presto serviço também, mas é importante que o gestor, o dono da empresa, que conhece a empresa como ninguém, porque o assessor, o jornalista, ele vai conhecer aquele trabalho, por mais que ele estude tudo, ele vai conhecer num nível de superficialidade, né? Ele vai tentar se envolver, mas quem sabe do negócio é o empresário, é o dono da empresa. Então, é importante que ele faça essa supervisão e fique em constante monitoramento do que está sendo feito, né? Não dá para você contratar uma pessoa e deixar ela fazer tudo para você. Verdade. É importante que o gestor e a empresa, de maneira geral,
se alinhe com esse trabalho e ajude, inclusive, né? Inclusive, agora, essa questão de valores, vou trazer um ambiente que o nosso programa lá, o Zé Reniso até fazer aqui a propaganda, né? Por sinal, excelente programa. Muito obrigado. E participar aí, pelo certeza. menos uma vez por mês, ninguém vai estar lá, né? Não, quando você pode, você está sempre presente. Mas o que eu queria colocar é que esse tipo de avaliação, ela é importantíssima, porque, como a gente já disse aqui, você está traduzindo os valores. E no meio que eu estou muito inserido, que é o meio do Porto, como é construção civil também, nosso programa ele ouve muito o empreendedorismo, aquelas pessoas que geram emprego, geram recursos e riquezas para a cidade. Mas no âmbito internacional, as empresas do Porto, se você não estiver alinhado aos parâmetros que hoje se exigem de sustentabilidade, de preocupação social, de governança, tudo isso junto, o capital internacional sequer investe. Você fala, mas isso é o mercado numa escala que não está a minha empresa. Aí que você se engana, você tem que aprender com aqueles que estão evoluídos para aplicar dentro do seu tamanho, das suas necessidades e dos seus objetivos, voltando àquela questão que eu disse, do ID, da identidade da empresa, identidade pública da empresa, claro, respaldada pelo bom serviço, pela boa entrega que ela tem, senão não há milagre, não há marqueteiro que resolva. Sim. Realmente você está sintonizado com isso. Isso é crucial. Quem não estiver dentro deste alinhamento hoje, tá, e fizer disso um parâmetro de avaliação saudável, sem exageros, não é? Realmente, quem não fizer isso vai ter problemas. Cláudio, só para ir para o intervalo, você acha que as empresas estão investindo mais nessas mídias sociais? A gente esqueceu de falar aqui nos canais de YouTube, né? Por exemplo, a produção de conteúdo nos canais de YouTube, por exemplo, esse programa poderia estar sendo desenvolvido numa plataforma, por exemplo, de YouTube, né? Coisas assim. Você acha que as empresas estão investindo cada vez mais nesse tipo de material? Tudo na comunicação é estratégia, né? Não adianta você ficar realmente vendido ao que te oferecem. Você tem que traçar uma estratégia junto com a sua equipe e ver a plataforma de comunicação que vai te atender mais. Então, eu acho, evidentemente, o mundo digital está aí à nossa disposição e todo mundo tem que estar presente, mas é uma avaliação individual de cada empresa que deve ser muito bem planejada e ter estratégias específicas. Então, antes de ir para o nosso intervalo, só para citar, viu, Zé e Cláudia, que, por exemplo, tem um tipo de produto na construção civil que é vendido praticamente pelas mídias sociais. Praticamente. Produto médio para média renda, a internet impulsionada. Tem grande... E quando eu falo internet, mídias sociais, eu estou falando Google Ads também. Essas ferramentas digitais são importantíssimas na venda, na realização dos negócios dentro dessas empresas, principalmente das construtoras de imóvel médio padrão. Bom, vamos para o nosso intervalo. Logo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre comunicação corporativa e redes sociais. Nossos convidados, o jornalista Zé Torquato e a minha esposa Cláudia Duarte, também jornalista. Zé, treinar, orientar uma equipe, né? Uma equipe responsável pelo contato da empresa com relação ao cliente. Entre as habilidades dos diversos tipos de inteligência, a comunicação está no topo. Hoje em dia, dos critérios de avaliação de qualquer profissional. Claro que nem todos dominam, não é? Daí sim, aí reforça a tua pergunta. A importância de você qualificar desde a ponta todos os seus colaboradores, toda a sua equipe, ter um discurso e ajuda muito a empresa já ter uma política definida de valores de atuação, seja na área social, seja na área ambiental, não é? Agora você sentou no ponto que é crucial. Não é só na internet. A internet, o risco é maior, a necessidade é maior. Mas a qualificação de mão de obra, ela é um problema assim, de raiz da economia brasileira, do meio profissional brasileiro. Então, acredito que na comunicação ela ganha uma escala muito maior, que pode ter, como a gente já disse aqui, um retorno negativo, imediato ou positivo também duradouro. Exatamente. Então, Cláudia, dá um comentário sobre esse padrão de comunicação corporativa, como ele deve ser cuidado, como ele deve ser feito. Ninguém manipula ninguém hoje em dia. O consumidor, ele é muito esperto. Então, a empresa, ela não vai manipular o consumidor, ela vai se relacionar
com o consumidor. Então, ela tem que tomar esse cuidado de realmente atender essas expectativas. É o que eu digo. A empresa, a comunicação, ela se torna uma prestadora de serviços. E isso gera uma fidelização. Porque a pessoa, ela não quer... Às vezes até não é nem o lucro, você pode até cobrar mais caro, mas se a pessoa confia no seu trabalho, no seu atendimento, no seu produto, ela vai voltar. Por quê? Porque ela encontra as respostas, ela encontra uma atenção. Então, não é só a comunicação, ela não se dá, é o que eu volto a falar, numa propaganda, num anúncio, ela se dá no atendimento, né? Na relação que você constrói com o cliente, que é esse relacionamento, né, que é importante. Cláudia, falar nisso, vamos falar uma coisa seríssima que os jornalistas adoram falar, depois o Zé comenta, fake news. Como lidar com essas situações? Simplesmente uma notícia maldosa pode manchar ou até mesmo acabar com uma empresa, dependendo da proporção. Queria que você falasse um pouquinho da fake news, como se proteger da fake news, se surgir uma fake news, como você pode rebater essa fake news? As informações, elas chegam com muito mais rapidez, no WhatsApp, no Instagram, nas mídias sociais, mas, ao mesmo tempo, elas não são tão checadas quanto antigamente a gente tinha os veículos de comunicação. Sabe por quê? Porque todo mundo hoje não é jornalista, mas todo mundo é um repórter. Tem a fake news, que ela é realmente... porque a pessoa entendeu aquilo de uma forma errada, e tem a fake news que ela é proposital. Principalmente agora, em fase de eleição, a gente tem aquelas fake news que são plantadas para prejudicar a outra pessoa. E tem as fake news que até, às vezes, os nossos pais e a gente mesmo acabam recebendo uma mensagem no WhatsApp, que acredita que aquilo é verdade e compartilha. Então, nessa hora, se você tem alguma dúvida, você tem que procurar uma fake news de saúde. Você vai na Anvisa, vai na Sociedade Brasileira de Cardiologia, você vai nos sites seguros e checa aquilo. Ou então você vai num site de um veículo de comunicação que você julga ser idôneo e checa aquela informação. Não dá, infelizmente, para a gente acreditar em tudo que chega no nosso WhatsApp, nas nossas mídias sociais. Hoje em dia é perigoso, as pessoas compartilham sem ter certeza de que aquilo realmente é a verdade de fato, né? Tem que tomar cuidado, gente. Zé, no mundo empresarial principalmente, né, Zé? Isso é importante, quer dizer, imagine só comentar, antes de você comentar, uns 9 anos atrás, em frente ao Fusquini, acho que vocês foram um vereador, alguém fez um post dizendo que a minha empresa tinha arrancado uma árvore de forma ilegal. Então, a gente não faz nada de forma ilegal. Então, o que a gente fez? Eu tive que chegar, mandar rebater e mandar a licença da aprovação. É uma coisa boba, mas é uma coisa que não foi uma fake news, foi um comentário infeliz de uma pessoa que não sabia que eu tinha licença para isso. E se você não responde, passa a ser verdade. Isso não ia atrapalhar a imagem da empresa, mas não é certo, porque a gente estava agindo de forma correta e uma pessoa influente na cidade colocou aquilo no Facebook, na época, né? E que não foi legal. Então, eu queria que você comentasse isso. Até porque você está muito bem respaldado na área de comunicação. Desde em casa, né? Com a Cláudia Duarte, até com o Fábio Figueiredo, aí, toda a equipe, né? Que realmente te ajuda muito nesse sentido. Mas, então, a questão das fake news, como você colocou, só retomando um pouquinho da fala da Cláudia, hoje nós temos as agências verificadoras de fatos. Então, uma notícia, você pode conferir rapidamente. Por exemplo, saiu, por exemplo, um apoio de um candidato derrotado na eleição a outro candidato. Foi propagado, até no grupo do meu programa, que são pessoas instruídas. Aí eu dei uma olhada no verificador e falei, gente, isso aí é fake. Então, o que requer mais atenção é a pessoa que espalha fake news. Porque quem plantou aquela fake news, ela já tem um objetivo que não é legal por trás. Então, nós que somos os agentes da propagação da fake news. E voltando ao teu caso, eu acho que está ficando patente aqui, não é fazer um discurso valorizando o que eu faço profissionalmente, a Cláudia faz, e outros colegas fazem brilhantemente aqui na região da Baixada Santista, mas é realmente essa questão da transparência e de você acabou de dar um case aí, que como a empresa que faz tudo direitinho, ela está protegida, mas não está imune a esse tipo de prejuízo.
Então, acredito que tem que haver consciência de quem propaga as notícias, verificando nas agências, não é, que estão por aí. Todas elas dão resposta muito rápida, não é? E, por outro lado, também entendendo que um profissional de comunicação é muito importante, porque, nos desculpem os colegas que estão na redação, nós que estamos do outro lado, nós temos que saber o que falar, quando falar e também temos que escolher a hora de calar, que uma nota oficial naquele momento é mais eficiente. Então, acaba frustrando, tal, você acaba pontualmente não entregando para a opinião pública o que ela quer saber, mas isso faz parte do trabalho. Então, hoje em dia, não dá para arriscar. Você tem que ter, seja nas redes sociais, que para mim só um complemento, elas são uma parte. No caso dos influenciadores digitais, não, elas se retroalimentam, mas eu entendo que a monetização da rede social ainda é muito voltada à quantidade. Então, você tem 1 milhão de seguidores, você tem 500 mil, você vai ter o retorno correspondente. Mas você não pode esquecer também o papel da mídia tradicional, que está muito madura comercialmente, não é? E ela também é uma força que não pode ser desprezada, né? Acho que é um conjunto, né? A empresa elas têm que estar bem na rede social, que é indispensável, mas também na mídia tradicional, atuar da mesma forma. Muito bom. Cláudia, tem vários empresários que têm receio de dar entrevista, de falar em público e tal. Queria que você desse umas dicas para esse empresário atender bem, né, a imprensa, esse relacionamento com a imprensa. Eu acho que é muito importante essa comunicação, né? Eu acho, claro, que existe... Alguns profissionais podem ter receio, assim, tipo, não tem a intimidade com a câmera, é isso que você está falando? Não tem... Porque é importante, o empresário ele tem que passar a informação de serviço. Não é nem, às vezes, de divulgar, fazer propaganda da sua empresa, mas sim de ajudar o consumidor naquilo que ele faz, prestando algum tipo de serviço, algum tipo de informação que vai ser valiosa para quem está recebendo aquela notícia, né? E outra coisa também claro que nós estamos falando aqui do mundo ideal, mas o mundo real, às vezes, o gestor ele é low profile e ele designa um diretor ou até um porta-voz para representar que vai ser a cara daquela empresa. Então, é uma alternativa válida também. Mas aí vale, de repente, dentro da estratégia, ter um profissional para validar. E aí, mas não pode nunca abandonar a ideia. Fala, olha, em algum momento, se você tiver que se posicionar, até por uma questão fortuita, por exemplo, um acidente na sua rua, né? Exatamente. Então, eu acho que a comunicação ela só agrega, ela não desagrega em termos de aquisição de imagem e personalidade pública de uma determinada fonte. Serri, o empresário ainda encara a comunicação como um gasto, né? Como melhor mensurar custo-benefício de investimento em comunicação? Você mapeia, olha, tal empresário ou outro assessorado apareceu numa determinada TV por tanto tempo, aí você tem uma projeção de quanto agrega de valor, que a gente chama de mídia espontânea. Eu não gosto muito do termo mídia espontânea. É uma mídia estimulada muitas vezes, porque às vezes aquele profissional sequer é conhecido publicamente, mas o assessor o encaminha, ele explica, ele dá relevância, ele manda o material para trazer essa sugestão interessante. E os assessores são muito bem vistos nas assessorias. Mas, voltando à tua pergunta, acredito que, tendo o profissional certo, que tem que ser honesto também na hora de avaliação, porque muitas vezes o assessorado, às vezes ele deseja algo que não é realizável, que ele não tem alcance ainda para aquilo. Pode ser que alguém tenha. Então, ele tem que se submeter, sim, àquele profissional para saber se ele está preparado ou se ele tem já algo consistente para que realmente agregue valor à sua empresa. Às vezes o assessor tem aquela dura missão de falar, olha, você está errado, olha, não vai por esse caminho. Nesse momento é melhor você não se manifestar. Essa pauta ela não tem alcance, tá certo? Porque a assessoria de imprensa não é publicidade. Então, se você quer publicidade, você lá paga e aparece. Agora, acho que isso também é muito importante ser avaliado, né? Tem que ter a confiança e tem que ter muito critério para escolher o profissional que vai te representar. Que nem o Chacrinha já dizia, né? Quem não se comunica se trumbica, né? Eu acho que a comunicação hoje, mais do que nunca, é fundamental para a sobrevivência de uma empresa. Não tem como hoje uma empresa não usar da comunicação para poder divulgar o seu trabalho, né? Exatamente. Você falou de gasto. É gasto quando não existe estratégia. Se existe uma estratégia, é um investimento, né? Você vai fazer um investimento naquilo porque você vai monetizar. Você tem que investir onde você vai
ter essa penetração e você vai conseguir reverter isso em lucro para a sua empresa. Isso tem que ser muito estudado. O empresário ele não pode ficar esperando as propostas chegarem até ele para ele investir naquilo. Ele tem que escolher isso feito por uma equipe que entende realmente, que estuda, porque senão a estratégia e o dinheiro vai por água abaixo. Você tem que estudar a sua estratégia muito bem planejada para que aquilo seja um investimento e não um gasto, como você falou, né? Exatamente. Tem outra vertente muito rapidinho, é que, por exemplo, tem outro objetivo, eu vou falar exatamente, nós estamos aqui, o segmento portuário. Eles têm uma presença muito boa aqui na mídia local, mas, na verdade, um programa de rádio como o meu, por exemplo, ele dificilmente vai trazer um importador, um exportador, um armador para ser cliente, mas eles querem divulgar, querem dialogar, querem ter uma interface amigável com a sociedade, não é? Porque o porto causa impacto, mas tem que ter esse lado também, às vezes a comunicação institucional é muito importante. Uma coisa que a gente não pensa nisso, né? Para amenizar um pouquinho o impacto. Interessante isso aí. Bom, infelizmente chegamos ao final do programa, muito agradável. Hoje foi um programa um pouco diferente. A gente falamos mais sobre o empresariado, sobre as empresas, né, de comunicação. Quero muito agradecer a minha esposa, Cláudia Duarte, ao Zé, meu amigo, a presença. Quero agradecer a audiência do nosso telespectador e dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Ingeplus Construtora e Incorporadora.